A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você que ama a EBD, você que sempre está conosco, você sempre engajado aqui na EBD em síntese em podcast. Hoje é mais um podcast tratando acerca da lição de adolescente, grandes cartas para nós, tratando acerca de cartas a qual Deus direcionou através de muitos homens para nos ajudar na nossa edificação, na nossa caminhada, na nossa trajetória até chegarmos no céu. E hoje vamos falar de um assunto muito relevante. Todos nós precisamos estar sempre meditando, nos debruçando sobre esse assunto, porque trata a respeito da nossa fé. Acompanhado mais uma vez aqui da professora Hanani, a professora Rosimar, que eu já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para fazer um pouco mais da obra dele e estar junto com vocês, né? Aprendendo mais da palavra do Senhor nesta lição que vai ser abençoada. Eu acho que vai acrescentar muito na nossa fé neste dia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, a todos os professores, alunos aqui presentes, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A mensagem bíblica da nossa lição número 4 fica em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é um versículo muito conhecido, que diz: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha que bênção. Logo na introdução, logo na mensagem bíblica e na introdução, nós vamos ter aqui um incentivo a entender sobre fé, a refletir muito sobre fé. E de cara, logo na mensagem bíblica, querido professor, nós já temos uma ideia que a fé é algo que foge do natural. A fé é algo que foge do natural. E o texto bíblico fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logo, eu agrado a Deus como quando, em essência, eu creio nele, eu tenho fé nele. Então, a ausência de fé já me traz uma vida a qual não é aprovada pelo Senhor. Nós vivemos em um mundo, hoje em dia, querida professora Hanani, aonde se exalta muito o conceito científico, o conceito de exatas, o conceito daquilo que é concreto, daquilo que é palpável, daquilo que é visível, e está sendo rechaçado muito hoje em dia, principalmente nesse tempo pós-moderno, algo sobre o conceito fé, ou sobre a fé em si, né? As pessoas acham que não há necessidade de ter fé, até porque não querem crer, não querem exercer a fé no Senhor, e isso tem sido um campo de discussão muito vasto, inclusive nas universidades. Só que nós sabemos, querida professora Hanani, pela palavra de Deus, até por testemunho pessoal, por princípio de vida, que nós vivemos pela fé. O justo, ele vive da fé, e nós conseguimos materializar a fé no nosso relacionamento com Deus. Através da fé no relacionamento com Deus, nós sentimos Deus, ouvimos a sua voz e podemos assim ter um relacionamento íntimo com aquele que é o Criador dos céus e da terra. É verdade, irmão Felipe. O grande problema hoje é justamente esse. As pessoas, elas querem materializar tudo, ter prova de tudo, né? Tem que ter algo que realmente prove que aquilo existe, prove que tem, que é possível. E esse é um grande problema das pessoas, muitas pessoas não conseguirem alcançar a fé em Deus, porque querem uma prova que a gente vai ver no decorrer dessa lição, que não é algo humano, não é algo físico, não é algo que a gente possa, com as nossas forças, fazer, né? Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos várias passagens que falam sobre fé. No Antigo Testamento, por exemplo, se fala sobre fé em torno de umas 54 vezes, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui. E no Novo Testamento, em torno de 243 vezes. E só para você ter uma noção, dentro do livro de Hebreus, só dentro do livro de Hebreus, nós temos em torno de 30 vezes passagens que falam sobre a fé, né? Para você ver a importância da fé,
na vida de uma pessoa. Eu não vou falar na vida só do cristão, mas na vida de todas as pessoas, porque nós vamos ver que a fé é importante para que a gente possa alcançar a Cristo, né? Então, se é um assunto muito importante, nós devemos buscar conhecer, buscar saber o que é isso, né? Nós temos alguns textos chaves na Bíblia que falam sobre fé. E um deles é Hebreus, capítulo 11, versículo 1, certo? Que é justamente que está presente dentro da leitura bíblica da nossa revista. E esse texto diz o quê? Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aqui nós temos o conceito do que seria a fé. Fé é uma certeza das coisas que você espera, né? E a prova daquilo que você não vê. Aí você vai dizer, mas Hanani, eu acho que fé, ela é muito parecida com a palavra crer. Eu acho que é importante a gente passar para os nossos alunos que há uma pequena diferença. Pequena não, a gente vai ver que é a grande diferença entre o termo crer e o termo fé. Por quê? Porque o termo crer, ele vai levar a gente a crer em algo que realmente que é o que o mundo traz, que é o que o mundo ensina, é algo que é provado de forma humana, né? É algo que você consegue materializar, que você precisa do esforço humano para você acreditar naquilo, para você crer naquilo, né? Um exemplo, eu vou precisar fazer uma prova de um concurso, e eu sei que para me fazer a prova do concurso eu preciso estudar. Então, eu estudo, eu me preparo, eu pesquiso, eu fico toda pronta, né, intelectualmente, psicologicamente, para eu fazer aquela prova. Chego no dia, faço a prova. Eu creio que eu vou passar pelos meus esforços, que eu sei que eu fiz muito esforço para chegar àquele resultado. Então, o crer é justamente isso. Eu fiz o esforço e a consequência desse esforço vai ser, eu vou crer que eu vou passar porque eu fiz o meu esforço. Já a fé é algo que não depende de nós. Nós cremos naquilo que não se pode ver. Nós cremos naquilo que não existe, né? Então, a fé é algo sobrenatural, não é algo que vá pelas forças humanas. Então, por isso que é muito difícil, algumas pessoas sentem uma certa dificuldade de terem fé ou de acrescentarem a sua fé, né? Por causa disso, porque precisam que há alguma coisa ali que leve você a crer em Cristo, né? Mas a fé, ela não é material. Você tem, é como se você tirasse do seu coração e cresce naquilo firmemente, né? Com convicto daquilo, com a certeza. Então, digamos que a fé, ela é muito mais do que crer. Porque você pode crer numa coisa, mas não ter certeza daquilo. A fé não. A fé você crê, mas você tem certeza daquilo, você tem convicção daquilo. E nós temos, então, dentro da fé, alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos da fé que nos leva a ter essa fé aumentada, né? Ou a ter fé em nosso coração. 3 coisas que nós temos que levar em consideração para ter uma fé, para ter a fé. Primeiro, o caráter de Deus. Nós, no caráter de Deus, conhecemos a Deus através da sua palavra e nós sabemos que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, né? Que Ele não muda, Ele é imutável. Então, o caráter de Deus, que é conhecido por nós através da palavra de Deus, nos dá a certeza de que existe um Deus que, se promete alguma coisa, Ele cumpre. A palavra de Deus nos dá a certeza de que Ele não vai mudar de ideia. Ele é justo para julgar todas as coisas. Ele não vai julgar pelos seus próprios interesses. Ele vai julgar porque ele realmente é justo, né? Não como os homens. Os homens, eles julgam de acordo com seus próprios interesses. Deus é verdade, ele não vai contra a sua essência. A própria Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E Deus é a verdade. Ele mesmo diz em sua palavra, eu sou
o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a certeza e o conhecimento desse caráter de Deus nos leva a ter fé em Deus, né? Deus, ele criou todas as coisas e as coisas, elas não estão sujeitas às circunstâncias, né? Deus, se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus. Um outro fundamento seria a cruz de Cristo. Nós temos fé, pecou, e Deus enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz. Ele não tinha pecado. Nós estudamos na lição passada que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz foi o sacrifício perfeito, né, para nos purificar do pecado, nos livrar do pecado. E apenas o sacrifício dele foi suficiente. Então, nós tínhamos essa dívida que não podia ser paga. E Jesus veio e pagou essa dívida. Então, nós cremos que Jesus foi enviado por Deus ao mundo, que viveu como nós, que morreu na cruz como santo, que ele não pecou, né? E nos libertou do pecado. Esse sacrifício foi suficiente para quitar a nossa dívida. E nisso nós cremos, como cristãos, conhecendo a palavra de Deus. Um outro fundamento seria a própria palavra de Deus, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Foi escrita por pessoas usadas pelo Espírito Santo e que falam para nós até os dias de hoje. Então, Deus se utilizou do meio da palavra, da sua palavra escrita, através da Bíblia Sagrada, né, para falar conosco, para nos orientar, para nos exortar. Por isso que nós estamos estudando as cartas, né, que traz tudo isso para nós, de ensino. E nos mostrar o seu caráter. E Deus é tão maravilhoso que na sua própria palavra ele demonstra o seu caráter, ele se abre e se mostra para nós, porque ele quer que nós conheçamos a ele, como ele nos conhece também, né? Então, esses três fundamentos nos faz fortalecer a fé que existe em nós. E para concluir aqui, para a gente passar para a irmã Felipe e para a irmã Rosimar, se a gente pegar o termo de conversão, certo? Uma pessoa se converteu. E dentro dessa conversão, nós temos dois conceitos. O conceito de arrependimento, né? Nós temos essas duas palavrinhas que elas são embutidas dentro de nós quando nos convertemos a Cristo. O arrependimento, porque nós nos arrependemos do pecado, nós vemos a necessidade, ouvimos a palavra, né? Vemos a necessidade de sermos perdoados pelos nossos pecados, né? Então, nos arrependemos e nos convertemos a Cristo. E, então, quando nos convertemos, essa fé, ela é despertada em nosso coração, pelo fato da gente estar ouvindo a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que a gente alcança a fé através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que nós nos arrependemos e nos convertemos a Cristo, aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, essa fé é despertada no nosso coração através do Espírito Santo, e a partir deste momento o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida, né? E começa a nos transformar. E quanto mais você ouve essa palavra, quanto mais você se alimenta dessa palavra, você tem a sua fé fortalecida em Deus. Glória a Deus, que bênção. Tá ouvindo aqui a irmã Hanani, né? Principalmente nesse contexto, no contexto de fé, falando sobre a diferença de fé e de crer. E é interessante porque se você perguntar a muitas pessoas o que é fé, uma pessoa que talvez não tenha até um embasamento bíblico, até talvez alguém que seja novo na caminhada cristã, muitos vão definir ou vão introduzir a fé como um pensamento positivo, né? Como diz até aqui na lição. Não, é um pensamento positivo, é porque eu acho que vai dar certo, quando eu sei que pode acontecer, que eu estou sentindo, né? É com uma sensação, um sentimento, um sensacionalismo. Mas a fé não é nada disso. A fé, ela é uma certeza.
ela é um fundamento, inclusive, nós vamos tratar um pouco mais a fundo sobre o capítulo 11 no tópico 2, mas dentre as muitas referências que tem a palavra fé, o termo fé, o conceito fé, no livro de Hebreus, só no capítulo 11, por exemplo, 24 vezes, e no capítulo 11, a fé ela vem muito de uma origem grega, onde o sentido nos traz um significado de confiança, de segurança, de garantia, de certeza, inclusive usando um paralelo na época, que era como que alguém que compra um terreno e recebe o documento desse terreno, atestando que ele tem a posse desse terreno. Você não vai ver o terreno no documento, mas o documento ele garante, me dá a certeza que eu tenho aquele terreno como posse. A fé é isso, a fé é uma garantia que você tem, uma certeza que você tem no seu testemunho pessoal, que você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, que você espera algo que não dá para ver, mas você espera porque você tem fé naquele que prometeu. É por isso que a fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Porque uma vez que o justo ele vive da fé e não por vista, a minha fé me faz alcançar coisas que os meus olhos não conseguem ver. E por que, irmão Felipe? Porque a minha visão humana, a minha vista humana é limitada. Ela só me faz enxergar o visível, mas a minha fé me faz enxergar o invisível e ter a certeza que aquele que é o meu Salvador, ele é fiel na minha vida e me faz viver milagre todos os dias. É isso mesmo, Felipe. Fé, eu acho muito lindo quando nós escutamos muitos exemplos de fé, de homens de fé, de mulheres de fé, né? Nós vemos que todas as coisas nós podemos conseguir através da fé, né? Porque aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que pedimos ou do que pensamos, né? Conforme o seu poder que opera em nós. Nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. Nós vemos que tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Temos que ter fé, né? Porque a fé, você vai receber através da fé, através da confiança, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É muito interessante essa forma que a irmã Hanani colocou sobre crer e sobre a questão da fé, né? Porque a fé é aquilo que a gente não está vendo, mas a gente crê, né? Aí vem a questão da crença, de crer, né? Nós cremos pela fé que nós vamos receber. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. É a questão de você depender de Cristo, né? Depender de Deus é a fé. Porque se você depender do homem, aí é a questão do crer. Você crê que o homem pode fazer. E ele pode não conseguir, porque ele é humano, ele é homem. Não só o Mas homem, em mas Deus, nós mesmos, né? Questão da confiança nós pessoal. mesmos. Exatamente, nós mesmos, como o exemplo que eu dei de passar na prova. Muitas vezes a gente se empolga, a gente faz uma coisa, se prepara para algo que a gente tem tanta confiança em nós mesmos, que quando a gente não consegue alcançar aquele objetivo, a gente se frustra, né? A questão do crer. Então, tem que ter cuidado, porque nós somos falhos, Deus não é. Deus ele é poderoso para cumprir aquilo que ele promete. Por isso que nós temos fé nele, porque ele faz promessas e ele cumpre as suas promessas, né? Então, a fé é uma ação de obediência que nós temos à palavra de Deus. Por quê? Porque nós, quando temos fé, nós estamos convictos da vontade de Deus, e que a vontade dele irá se cumprir em nossa vida. A gente aceita a Cristo como Salvador, nós sabemos que ele está preparando um lugar para nós, né? E nós temos fé que nós vamos estar com ele, que ele está fazendo isso. Como desde o Antigo Testamento, nós vemos provas de que Deus prometeu e que ele cumpriu, nós sabemos que ele também vai cumprir, né? Que virá buscar a sua igreja, que nós iremos morar com ele. Então, esse é o fundamento da nossa fé. É Cristo
Saber que não é sobre as nossas forças que estamos falando, não é sobre a força humana, sobre a vontade humana, e sim sobre a vontade divina, né? É a vontade de Deus que está sendo feita em nossa. Então, nós temos fé em Deus e confiança, e nós temos essa convicção de que Ele vai cumprir as suas promessas em nós, como já tem cumprido muitas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida da irmã Hanani, né, por esse tópico 1, trazendo aí o conceito do que é fé, né, e fazendo esse paralelo entre fé e crer. Nós agora vamos entrar no tópico do número 2, e eu estava aqui justamente meditando também sobre esse tópico 2, dentro desse assunto de fé, e no tópico 1 nós tratamos acerca do conceito de fé, né? O que é fé? O que é fé e o que não é fé. E Mahanan trouxe esse paralelo, né? O que é e o que não é fé. Então, o tópico 2 ele nos traz aqui como título grandes exemplos de fé. Então, o tópico 2 ele está recheado de exemplos no capítulo do número 11 de heróis da fé, homens que foram modelos no exercício da sua fé e que foram aprovados por Deus. Só que há um detalhe muito interessante nisso aqui, porque a maior promessa que o Antigo Testamento ela nos revela é a vinda do Messias, é a vinda do Cristo. E estes homens, eles viveram debaixo de fé na pessoa do Senhor e alcançaram muitas promessas. Muitas coisas alcançaram através da fé. Mas a principal das promessas eles não viram, mas nunca desacreditaram, desanimaram ou deixaram de acreditar que ela aconteceria. Estes homens, que é a vinda do Senhor Jesus, esses homens, o capítulo 11, recheado desses heróis da fé, nos fala e nos trata acerca de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. Abraão, inclusive, ele é conhecido como pai da fé. É um homem que vai exercer uma fé extraordinária. Tem Noé, que antecede a Abraão. É interessante porque Noé, nós conhecemos a história da arca de Noé. O Senhor diz, Noé, eu vou destruir a terra, eu vou fazer descer, eu vou abrir os portais, vou fazer cessar o pecado dos homens mediante o castigo, o juízo, vou trazer água e será muita água sobre a terra. E Noé começa a construir aquela arca, Noé começa a pregar. Noé, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que o Senhor haveria de cumprir aquilo que ele falou, e então ele constrói a arca. E aí vem Abraão, ainda Abraão. E Abraão, ele é o pai da fé, não só para nós cristãos, mas ele é conhecido como alguém que exerceu uma grande fé, o seu testemunho ele é muito conhecido para outras religiões também monoteístas. E isso é interessante porque Abraão ele é um homem que ele tinha tanta fé que ele não enxergava, mas ele caminhava. Ele caminhava por fé. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando Deus vai chamar ainda Abraão, vai dizer, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer. Tá tudo para o futuro. Mas Abraão ele vai, porque ele não precisa enxergar para crer. Ele não precisa enxergar para acreditar. Ele tem fé suficiente naquilo que a sua visão não alcança. Então, olha que coisa linda. Abraão ele é como o pai da fé, porque dentre os seus muitos testemunhos, experiências com Deus, ele mostra uma atitude de confiança no Senhor. É como se ele estivesse dizendo, eu não duvido, eu não preciso ver agora, eu só preciso obedecer, porque ele sabia que Deus iria cumprir tudo. Então, por mais que para alguém a fé ela não pode ser materializada, mas a fé no nosso testemunho pessoal ela é materializada porque nós alcançamos. A diferença é porque nós caminhamos por fé, vivemos por fé, e a fé nos faz viver este milagre. Então, eu não preciso enxergar para ter fé. Eu tenho fé porque eu creio naquele que está comigo. É como que
aquele cego de nascença, no capítulo 9 de João, a Bíblia diz que Jesus, o Senhor Deus, ele vai cuspir na terra, colocar, fazer um lodo, colocar sobre os olhos daquele homem, e ele vai dizer, olha, vai, lava-te no tanque e tu serás curado. É interessante porque aquele homem poderia olhar e dizer assim, não, eu não vou não, porque Deus ele me curava agora. Não, eu não vou não, porque se ele quisesse, ele dava uma palavra e eu já seria restaurado. Não, ele não está vendo, mas ele tem fé suficiente que na obediência que ele exerce aí, ele seria restaurado. Então, o grande conceito do milagre daquele cego de nascença não é apenas a sua visão física, é a sua fé suficiente para obedecer. Então, nós precisamos entender que eu agrado a Deus quando eu tenho fé, e quando eu tenho fé, eu tenho uma capacidade de obedecer naquele que fala. Porque eu não vejo, mas eu obedeço. Então, veja que a fé, ela precede a obediência. A fé, ela precede a obediência. É impossível alguém obedecer sem fé, porque eu só consigo ter força suficiente para obedecer se eu tiver, primeiramente, uma fé suficiente para crer. Então, no capítulo 11 de Hebreus, um vasto testemunho aqui de grandes homens de fé. Tem aqui Isaac, Jacó, José, tem Moisés, tem o próprio povo de Israel, né? E dentro do povo de Israel, nós podemos ali, inclusive, extrair Josué e Caleb e a sua descendência, que são homens que vão entrar na terra, porque eles têm fé suficiente para crer na promessa que Deus fez a eles, porque quando os homens voltam de espiar a terra, os homens dizem, olha, nós não vamos conquistar. Olha, o que é que vocês veem? O que é que vocês estão vendo? Nós estamos vendo aqui grandes gigantes. Nós estamos vendo aqui grandes povos. Tá bom, isso é o que vocês enxergam nos outros. O que é que vocês enxergam em si próprio? Quando eu olho para dentro de nós, eu vejo como que nós fôssemos diante deles gafanhotos. Olha que fé pequena. Olha que, na verdade, é ausência de fé. Porque é uma fé tão... com tanta falta de expressividade que o olhar dele para o outro, para a situação e para si próprio, não faz eles terem a capacidade de acreditarem na promessa que foi feita. Josué e Caleb, não. Vamos! A nossa confiança não é naquilo que vemos, a nossa confiança é na palavra que recebemos. Então, nós precisamos entender que nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. Há quem diga, inclusive, eu ouço muito isso desde os antigos, né, dos nossos pais na fé. Olha, Deus, ele é aquele que abre porta onde não tem parede. Deus é aquele que, quando você pisa, não tem chão, mas ele faz você caminhar. Aí você pergunta, mas como é isso, meu Felipe? Como é possível? É a fé. A fé lhe faz acreditar no impossível. E não é fanatismo. Porque antes de você crer, você não creu, não gerou fé para crer mediante uma imaginação própria. A sua fé foi exercida pela palavra que veio dele. Então, a minha fé não está em mim, porque não é eu que estou criando, que estou imaginando, que estou desenhando este acontecimento. Não, eu estou crendo porque ele me falou, porque ele prometeu, porque ele falou e direcionou a sua palavra para a minha vida, inclusive para ouvir também as queridas professoras irmã Hanani e a irmã Rosimar. Deus requer que nós tenhamos fé. Deus requer que nós tenhamos tanta fé que Deus, ele por diversos momentos na caminhada, na trajetória com os seus discípulos, ele vai reprimir os seus discípulos quando os seus discípulos manifestavam uma fé errônea ou pequena. E isso é interessante porque, para alguns de fora, Jesus, o nosso Senhor Deus, ele vai, Cristo vai enaltecer a fé. Ele vai enaltecer a fé, por exemplo, daquela mulher. Ele vai enaltecer a fé, por exemplo, daquele centurião. Ele vai enaltecer a fé de alguns que não andavam com ele e até de alguém que não faz parte do ciclo dos judeus, mas é tido como alguém que é gentio. E ele vai manifestar uma fé poderosa sobre a vida desses personagens. Isso me vem uma coisa, querida professora Hanani e professora Rosemar, é que Deus, ele não espera que
outros homens que não têm um relacionamento com ele exerçam ou manifestem uma fé poderosa. Mas o mínimo que o Senhor requer de nós é que nós tenhamos uma fé manifesta poderosa nele. Era como que o Senhor tivesse aos discípulos: ora, de outro até me maravilha, porque não anda comigo. Não veem o que vocês veem todo dia. Não ouvem as palavras que vocês ouvem todo dia. Não tem a estrutura que vocês têm, mas de vocês. Então, o Senhor requer de nós, caro professor, e você precisa transmitir isso para o seu aluno, ainda que é adolescente, é que a nossa fé, ela precisa ser poderosa, precisa ser exercida, precisa ser manifesta no Senhor, porque Deus assim requer que nós exerçamos. Isso é tão poderoso que não dá para agradar o Senhor. Deus, ele há de nos rejeitar se nós não tenhamos fé suficiente para crer naquele que veio e se entregou por amor a todos nós. Por isso, irmão Felipe, que naquela hora eu falei que a fé é uma questão de ação também, né? Os exemplos que o irmão Felipe acabou de falar. Não é só você ouvir, mas você fazer, você praticar. Muitos foram exemplos de fé, por quê? Porque praticaram, porque creram, né? Porque fizeram o que foi pedido por Deus a eles, né? Ele foi lá, obedeceu o exemplo de Abraão, que o irmão Felipe estava falando, né? Do seu próprio filho, por exemplo, que Deus disse: vá lá, sacrifique o seu filho. E Abraão tinha fé que a vontade de Deus ia ser feita, e foi lá e obedeceu a Deus, né? E Deus livrou o seu filho. Então, é uma ação, não é apenas você ter aquela fé guardada no seu coração. E para que essa fé venha a ser acrescida, você precisa exercer essa fé. Você precisa botar em prática, colocar em prática. Não só os exemplos da galeria dos heróis da fé, mas muitos outros, como o irmão Felipe estava falando, né? O de Caim e Abel lá no início, que a gente estudou, inclusive, no trimestre passado sobre Gênesis, né? Então, a fé de Abel foi um exemplo também para nós, né? Que ele foi obediente, ele fez o sacrifício que foi agradável a Deus, né? Já Caim não, Caim é o exemplo de incredulidade, porque além de Deus não aceitar o seu sacrifício, em vez dele buscar agradar a Deus, ele se voltou contra Deus, né? Então, um grande erro. Você tem fé, vai atrás, mas nós somos humanos. Nós fazemos errado. Então, se você errou, não era daquela forma que era para ser feito, persista. Vá lá e tente novamente. Até que aquilo que Deus mandou você fazer, você vá lá e acerte, né? E essa fé ela seja aumentada em você e você alcance o objetivo dado por Deus. É isso mesmo, Hannah. A gente vê aí que a fé, né, é um tema central nas escrituras sagradas, né? E é frequentemente contada por meio de histórias e relatos. Nós vemos muito isso na Bíblia. Então, encontramos muitos exemplos de fé no Antigo Testamento, né, que nos inspiram e nos encorajam a buscar Deus cada vez mais. E nós vemos aqui tantos exemplos que o irmão Felipe citou aqui. Nós vemos Gideão, né, que foi um grande homem de fé, chamado por Deus para libertar a nação de Israel. Nós vemos também outro exemplo clássico de fé e confiança está na história de Davi, né? Davi e Golias, né? Que Davi, um jovem pastor, que enfrentou um gigante com apenas uma funda, né? E algumas pedras, né? Então, são vários exemplos que nos inspiram até hoje. E, como dica, professor, seria interessante para os seus alunos citar, né, alguns exemplos de homens e de mulheres de fé, até mesmo da sua igreja, né, de pessoas que passaram por determinadas situações e que no momento de aperreio, no momento de maior angústia, demonstraram e venceram através da fé. Glória a Deus, é verdade, professora Rosimar, professora Hanani. E eu quero dizer para você, querido professor, até transmitir isso ao seu aluno é muito importante, que há uma responsabilidade sobre nós. Ora, meus irmãos, sejamos sinceros. Se havia fé suficiente nos irmãos da antiga aliança para crerem
na vinda do Cristo, na vinda do Messias e no seu sacrifício para trazer redenção sobre a humanidade. E ainda assim, crendo nesta promessa que foi feita pelo Senhor desde o jardim, e eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor. E mesmo assim, ainda que aguardando esta vinda, essa promessa, a sua vida era uma vida que era guiada em rendição, em santidade, em zelo, em amor, como a Enoque, onde a Bíblia diz que andou Enoque com Deus, Deus tomou para si uma vida irrepreensível. Sejamos sinceros. E professor, transmite isso ao seu aluno. Imagine o peso da responsabilidade que há sobre as nossas vidas, sabendo nós que somos a geração pós-sacrifício, a geração pós-igreja primitiva, a geração que tem a Bíblia, inclusive até atualizada, que temos um vasto recurso para que nós estudemos a Bíblia, a palavra de Deus, para reforçar a nossa fé no Senhor Jesus. Então, imaginemos nós o peso da responsabilidade. O mínimo que Deus espera de nós e que Deus requer para a nossa vida é que tenhamos uma vida e exerçamos a nossa fé em todos os lugares e em todos os ambientes. E aqui vai uma palavra direcionada de aplicação para o adolescente, que não venhamos ter vergonha da nossa fé. Hoje em dia, nós estamos vendo isso, muitos adolescentes e muitos jovens que têm vergonha da sua fé. Até porque, como eu disse na introdução desse podcast, hoje se valoriza muito o concreto, aquilo que é concreto, aquilo que é palpável, aquilo que é científico, aquilo que é comprovado, ao ponto de rechaçarem, de ridicularizarem, de brincarem e zombarem acerca da nossa fé. Então, você precisa, adolescente que está nos acompanhando, você, professor, que vai transmitir essa aula ao seu aluno, transmitir para o seu aluno um ânimo para que ele não venha ter vergonha da fé. Ora, nós, irmãos, temos o privilégio de sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Se nós entendemos isso, que servir a Jesus é um privilégio, porque foi Ele que nos chamou e não nós exerceremos a nossa fé sem retroceder, sem desânimo, sem receio, porque assim Deus quer que nós possamos agir e nos posicionarmos, que venhamos a transmitir, como a irmã Nani falou, fé é ação, que venhamos ter uma ação e manifestar a nossa fé em todos os ambientes e em todos os lugares, que nunca venhamos a envergonhar o Evangelho e a rejeitar o Senhor Jesus Cristo e também a nossa fé. Então, para encerrar, eu quero deixar aqui uma dica pedagógica que foi deixada também aqui pela lição de número 4, para que quando você, professor, pode ser no tópico 1, no 2, ou até no final da lição, ao tópico 3, fique à vontade, para que você possa pedir aos seus alunos para compartilharem experiência de fé pessoal ou de alguém a qual é um herói da fé, seja na sua igreja local, seja num testemunho que ele ouviu, seja em alguma outra passagem bíblica de um personagem que não foi descrito aqui em Hebreus capítulo 11, vai ser muito interessante. Você poder ouvir do seu adolescente, de repente, o testemunho pessoal de fé dele, de repente, testemunho de fé da família, do pai ou da mãe, ou quem sabe de um líder local, de uma irmã, ou de um irmão local, da igreja local, ou quem sabe até um personagem bíblico, que ele enxergue naquele personagem uma referência, um herói da fé, que não está listado em Hebreus capítulo 11, até porque nós temos muitos personagens, muitos heróis da fé, não só no contexto bíblico, mas ao longo da história, que será muito proveitoso esse momento de ouvir os seus alunos. Partindo agora para o tópico número 3, fé para seguir. Tópico 3, queridos amados irmãos, fé para seguir em frente. É interessante, querida irmã Rosimar, porque nós precisamos de fé não só para começar a caminhada. Acima de tudo também, nós precisamos de fé
para seguir na caminhada. Porque a caminhada ou a nossa trajetória de fé, irmão Rosimar, às vezes nos colocará à prova. E colocará à prova a nossa própria fé, ao ponto de duvidarmos do Senhor Jesus, das nossas experiências, do nosso relacionamento e até das promessas futuras. Mas, irmão Rosimar, há de termos fé para seguir a Jesus e para começar na caminhada, e também precisamos entender que precisamos ter fé suficiente para continuarmos caminhando e permanecermos no caminho que a fé nos fez trilhar, que é o Senhor Jesus. É isso mesmo, Felipe. Chegando já no final da nossa lição, professor, fé para seguir em frente, porque só a fé que vai nos fazer seguir ainda mais à frente, porque nós vemos aqui, queridos, a importância da fé na vida cristã, na vida de qualquer pessoa. Nós vemos que a fé é um ato de confiança e de entrega a Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, né? Nós vemos que em Hebreus, a Bíblia define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé ela nos permite enxergar além do que é visível e crer no que Deus prometeu, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou impossíveis. Isso aí é fé. Né? Nós vemos aqui que a vida cristã, né, é uma caminhada de fé. E é por isso que a Bíblia ela nos exorta a viver pela fé e não pela visão. Então, nós vemos que Jesus ele enfatizou a importância da fé em vários momentos, como quando disse a uma mulher, como o irmão Felipe frisou aqui, né, que foi curado, que é a fé que havia curado. E quando elogiou a fé de um centurião romano, como o irmão Felipe colocou aqui, quantas situações que nós vemos aqui, presenciamos alguns acontecimentos, até mesmo nossos irmãos, através da confiança da fé colocada em prática. Nós vemos que a fé é a base da nossa relação com Deus e da nossa vida cristã, né? Ela nos permite viver de acordo com os princípios, de acordo com os valores do reino de Deus, né? Nós vemos aqui, amados, que confiar na sua provisão e nos fortalecer em momentos de adversidade, isso é fé. Então, nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela é um elemento fundamental da vida cristã e é mencionada em várias passagens bíblicas. Nós vemos aqui, queridos, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que o mais importante na vida de um cristão é ser agradável a Deus. Todo cristão, ele quer agradar a Deus, quer fazer a sua vontade, para que assim nós sabemos que nós conseguimos sim, através da nossa fé, tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos, eu acredito que, se eu perguntasse aqui a cada irmão, a cada aluno, a cada professor, alguma situação que eles venceram através da fé, todos teriam algum relato para falar. Então, nós vemos aqui, se fôssemos entrar em um acordo a respeito da palavra fé, nós descobriríamos que toda a graça que Deus dá aos homens é concebida através da fé. Então, a fé, ela é tão essencial que Deus não concederá graça por nenhum outro motivo, porque nós temos que ter fé, queridos, fé e confiança. Nós vemos aqui mais adiante, na nossa lição, que a Bíblia mostra que somos salvos pela graça, mediante a fé. E também mais na frente vai falar sobre os justificados pela fé, que vivemos pela fé, que vencemos o mundo também pela fé. Olha que coisa grande. Portanto, a fé, ela é indispensável. Mas o que podemos fazer quando nos falta fé? Tem momentos, muitas vezes, que dizem assim, eu já vi muitos irmãos orar e dizer, Jesus, aumenta a minha fé, né? Então, queridos, tem momentos na nossa vida que chegam circunstâncias difíceis, que nós pensamos muitas vezes que a nossa fé acabou, né? Então,
Nós vemos aí tantos exemplos de homem, como o irmão Felipe colocou, de homens de fé. Nós vemos Abraão, que Isaac disse ao seu pai: meu pai, eis a lenha. Onde está o cordeiro, o holocausto? Irmãos queridos, isso é fé. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, porque ele tinha confiança, ele tinha fé que Deus chegaria. Outros exemplos, amados, a Bíblia diz que a fé, Abraão sabia que Deus sempre cumpriria com suas promessas. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós vemos muitos exemplos que Deus, ele cuida de nós, como tem mesmo no livro de Salmos, de Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente sobre mim. Então, ele cuida de você. Basta ter fé e confiança. Tenha fé, porque a fé, ela vence tudo. Glória a Deus. É verdade, irmão Osimar, e eu estava vendo aqui que ao longo da caminhada cristã a gente vai passar por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, não são fáceis. Inclusive a lição, ela nomina aqui algumas das muitas dificuldades e situações, adversidades que nós podemos enfrentar, né? Muitas dificuldades que nós podemos enfrentar, ela nomina aqui, que podem abalar ou enfraquecer a nossa fé. Mentiras de Satanás faz abalar a nossa fé, sedução do mundo, adversidade da vida e pecado pessoal. Olha só, são muitas situações que nós vamos, ao longo da nossa caminhada, enfrentando. Então, ao longo da nossa caminhada, nós vamos enfrentando muitas lutas e muitas barreiras. São muitas. Mas, querido professor, nós precisamos entender que essas dificuldades, elas não são só encontradas nas nossas caminhadas quanto jovem ou quanto adulto. Desde o nosso aluno adolescente, eles já enfrentam muitas dessas dificuldades que faz abalar e enfraquecer a fé deles. Então, a nossa missão é deixar claro para o aluno que haverá momentos na caminhada cristã que ele sentirá que a fé dele está bem fraquinha. E ele precisará orar, como disse a irmã Rosimar: Senhor, aumenta a minha fé. Só que ele precisa também entender, e eu vou deixar para a irmã Rosimar concluir, os passos que nós precisamos seguir para que essa fé seja renovada. Mas nós precisamos deixar claro para o nosso aluno que não há problema de enfrentar lutas e adversidades e que, às vezes, ele se pegue em uma situação que ele acha que ele não vai conseguir ou que ele não vai continuar. O que ele precisa entender é que ele não pode desistir e que o Espírito Santo, estando com ele, dará combustível necessário para ele chegar até o fim. É como que um carro, o próprio autor disse, é como que um automóvel. O automóvel precisa de combustível e tem hora que o carro está na reserva e o carro está quase parando, chegando na reserva, mas aí você para em um posto e abastece. Dessa mesma forma é a nossa caminhada. Há momentos que nós vamos pensar que é o fim, que não há mais força, que não há mais condição, mas ainda que nos reste um pouquinho de fé, Deus há de renovar a nossa fé para que nós venhamos a continuar de pé. Glória a Deus. E a gente sabe, né, irmão Felipe, que a fé, ela é indispensável para a vida do cristão, né? A fé como o pecado. Vou dar um exemplo aqui bem de pontas, né? A fé e o pecado. Como o pecado nos traz consequências, porque você peca e tem as consequências. Quando nós temos fé, a fé traz benefícios para a nossa vida, né? Alguns desses efeitos, por exemplo, é a própria salvação, como eu já disse. Você ouve a palavra de Deus, aquela fé começa a crescer em você e você alcança a salvação, né? Lá em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, né? Nós também somos justificados pela fé. É um efeito da fé. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação,
nós somos justificados por ele. Ele que nos tornou justos para sermos perdoados, né? E a busca da santificação. Eu não vou dar muitos não, porque eu acho que a irmã Rosimar vai trazer alguma coisa a mais para a gente em relação a isso. A busca da santificação. A santificação, ela precisa da fé, é um efeito da fé, né? Através da essa santificação, porque elas andam juntas. A santificação e a fé, elas percorrem juntas o caminho, né? Sem a fé, nós não conseguimos alcançar a santificação. E a gente não consegue alcançar a santificação se a gente não tiver fé. Então, precisa que uma esteja junto da outra. É isso mesmo, Ana. A gente vê aí que quantas coisas nos afastam de Deus e muitas coisas geram para a falta de fé, né? Como o irmão Felipe colocou aqui, né? Mas nós vemos mais na frente, queridos, que a própria lição, ela coloca que nós temos algumas práticas, a prática da leitura da Bíblia, a prática de fortalecer a fé através da leitura, de aumentar os períodos de oração, de lembrar aqueles milagres que vivenciamos. Então, tudo isso vem aumentar ainda mais a nossa fé, né? Quando escutamos alguns relatos de algumas pessoas que foram fortalecidos, que receberam grandes bênçãos através da fé, isso em nós vem ainda mais fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Que a fé, quando colocamos em prática a oração, deixamos a prática do pecado, da mentira, de coisas que vai nos afastar, a fé, né? Então, com certeza, quando eu começo a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, a ouvir relatos, com isso eu vou ainda mais aumentar a fé em mim. Então, nós vemos aqui que a afirmação de Paulo, quando Paulo lembra quando Paulo aqui ilustra a importância da fé, ele fala que a fé é a base da confiança em Deus e da nossa esperança, né? Na nossa esperança, da nossa confiança na salvação. E vemos que, através da fé, podemos ter certeza de que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus nos protege e de que Deus nos guarda. Apenas nesta vida, mas bem toda a vida, porque nós temos uma fé, uma confiança eterna, né? Que nós estaremos com o Senhor. Essa é a nossa maior fé que um dia nós vamos alcançar. Então, queridos amados professores, que possamos passar para os nossos alunos a importância da fé, a importância da confiança que nós devemos ter, crer naquilo que nós não estamos vendo. Há situações que você olha para um lado e olha para o outro, querido aluno, e você não vê uma solução. Aí você diz, agora eu vou agir, agora Deus vai agir. Eu vou agir com a minha fé, colocando a minha fé em ação, e o impossível vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus pela vida da irmã Rosimar. Concluindo assim o tópico 3. E aí, a conclusão da lição, eu queria ler para você, eu achei muito, muito relevante a gente ler a conclusão da lição, porque traz literalmente essa conclusão, né, esse resumo final, tudo que nós falamos, e eu achei muito interessante. Nós vamos ler para poder encerrar assim mais um podcast. A fé é mais do que um conjunto de crenças intelectuais coerentes. Fé é a confiança no caráter de Deus e em sua palavra. É a convicção de que Deus cumprirá todas as suas promessas, independentemente das circunstâncias. Fortaleça a sua fé dia a dia, através do conhecimento da palavra e de uma vida de oração. Que Deus abençoe sua vida, querido professor. Que Deus abençoe a sua vida, querido aluno, querido pai, querido amante da EBD que está conosco. E nós seguimos nessa série de cartas, hoje tratando sobre a questão da fé na carta aos Hebreus. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu já quero aqui
me despedir das queridas professoras irmã Hanane, irmã Rosimar, que mais uma vez abrilhantaram esse podcast e desejar para você, querido professor, uma aula abençoada e inspirada pelo Senhor. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanane, os professores. Estou muito feliz porque essa lição ela nos traz uma confiança tão grande. Quantas pessoas que estão com a sua fé abalada. Eu acredito que esta lição vai trazer renovo para as vidas dos nossos adolescentes. A paz Muito do Senhor, irmã obrigada. Hanane. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A você que nos acompanha, que nos assiste, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a sua vida, que faça crescer a sua fé a cada dia. E só um comentário rapidinho do pastor Antônio Gilberto. E tem um comentário aqui sobre um estudo da doutrina da fé, que fala que a fé é o olho da alma, né? Que a alma, ela vê o espiritual, ele vê o invisível, ele vê o longe, né? Então, que a gente possa ouvir a palavra de Deus e que esses olhos espirituais eles possam ser abertos, né? E que a nossa alma possa estar firme em Deus. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, querido professor, e até o próximo podcast. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.